Olá, eu sou Ângela Garcia e eu ajudo esteticistas e empreendedoras de pequenos e médio porte a se aprofundar na estética corporal e, com isso, gerar resultado com a intradermoterapia. E eu estou aqui hoje para responder minhas seguidoras que ela está com uma dúvida em relação a mancha sênio no torso da mão e ácidos retinóico e ácido hialurônico. E eu quero falar para vocês que isso é normal. Porque por mais que você faça o curso de estética ou uma faculdade, você não sai de lá sabendo de tudo. Logo porque é muito conteúdo e eles não conseguem se aprofundar bem. E como se aprofunda, a gente não consegue assimilar tudo. Então eu quero falar para você que comigo foi a mesma coisa. No início da minha carreira eu tive muitas dúvidas em relação aos tratamentos, aos protocolos passados para mim. E eu geralmente utilizava aqueles mesmos protocolos, mas sem saber o porquê eu estava utilizando aquilo. E eu não conseguia dar o resultado tão esperado que a minha cliente precisava. E por isso eu precisei estudar muito. Eu tive que me aprofundar muito mais se eu quisesse dar o resultado para minha cliente. E às vezes a gente fazia de forma errada, principalmente quando se tratava de melasma, né, de manchas, né, no rosto. E ali eu utilizava ácidos, né, que eu achava que eu ia conseguir clarear aquela mancha, né, sanar aquele problema, e eu acabava deixando aquela mancha cada vez mais em evidência, né? E a cliente acabava ficando muito chateada porque eu não sabia qual era a melhor forma de estar utilizando os ácidos. Então, o que eu quero dar para você? Eu quero encurtar essa sua trajetória, né? Onde você, comigo, você vai aprender realmente como utilizar os ácidos. Logo quando eu comecei, muitas vezes eu ia no YouTube procurar respostas. Como resolver aquele problema para mim naquele momento. E não tinha. Os vídeos eram muito vagos, passava muito por cima, ou eles botavam lá um modelo deitado e fazia ali o protocolo, né, explicando vagamente. E eu acabava não entendendo nada. Não explicava como realmente aquilo funcionava. Aprender a técnica ou aprender a resolver aquela disfunção, precisa se aprofundar no problema. Se não se aprofundar, não tem como você resolver o problema da sua cliente. Primeiramente, você tem que aprender os níveis de profundidade dos ácidos. Então, cada ácido ele tem um nível de profundidade. Então, o ácido retinóico ele tem um nível de profundidade de epiderme. E para isso, ele precisa de uma proteína específica para poder estar ajudando ele a agir na epiderme. O ácido hialurônico, ele não tem um efeito esfoliante. Então, ele não vai penetrar nem na epiderme e nem na derme. Então, isso que você precisa saber. Porque quando eu comecei na estética, eu não sabia disso. Eu não sabia que cada ácido agia de uma certa forma, que ele penetrava na epiderme, na derme, ele fazia uma necrose. Eu não sabia de nada disso. Então eu precisei estudar muito para me poder saber esses níveis que os ácidos penetram. Então, voltando aqui para outros ácidos que eu indico para você estar utilizando, e eu vou falar o porquê. O ácido mandélico, glicólico. O ácido mandélico, ele é a nível de epiderme e de derme. Por quê? Por ele ter uma molécula maior de todos os alfas hidroxiácidos, que é diferente do glicólico, que tem uma molécula menor, ele penetra na epiderme e chega até a derme gradativamente. Então ele vai trabalhar na melanina que já está depositado na epiderme e na disfunção da melanina que está na derme, que está aqui na derme. Então ele vai conseguir clarear essa pele sem danificar
danificar ela, sem irritar essa pele, sem necrosar essa pele. Então você vai conseguir trabalhar com ele associado a outros eletrodos, a outros equipamentos, dando resultado para sua cliente, um resultado satisfatório, né? Não vou falar para você que você vai dar um resultado imediato, mas você vai conseguir dar o resultado que tanto ela quer, sem danificar aquela pele. O ácido glicólico, ele tem uma penetração a nível de epiderme e de derme, e tem uma penetração bem mais rápida. Então você tem que tomar esse cuidado, porque ele pode irritar essa pele e ele pode chegar a necrosar essa pele também. Então se você está começando agora a trabalhar com ácido, com manchas, você tem que ter esse cuidado, tá? Em relação ao ácido glicólico. Por quê? Porque ele faz uma esfoliação da epiderme, chegando na derme, deixando as células jovens mais superficial do que o ácido glicólico. Então ele vai fazer uma esfoliação muito mais rápida, tá? Então, de repente você, né, não sabe como é o hábito da sua cliente, não sabe se ela usa fotoprotetor solar todos os dias, né, durante o dia, à noite, de preferência 2 horas por dia, 2 em 2 horas. Então você evita a utilizar o ácido glicólico. Então a minha recomendação, ácido mandélico, porque ele vai fazer gradativamente esse clareamento e esfoliamento dessa pele, ok? E voltando aqui para o ácido hialurônico. Como eu falei, o ácido hialurônico, ele não tem um poder de penetração e nem de esfoliante. Ele não vai fazer essa esfoliação. Mas se você quer potencializar o resultado do ácido mandélico, você pode estar utilizando ele, né, com a intradermoterapia, intradérmica. Então você pode estar injetando, né, o ácido hialurônico, porque ele é uma célula de açúcar, uma molécula de açúcar, né? Ele é uma molécula de açúcar e ele se agarra à água. Então ele vai fazer a hidratação dessa pele que você está tratando, ele vai ajudar a clarear essa pele também e ele vai preencher algumas lacunas que tem nessa pele, alguma deficiência em relação ao colágeno. O ácido retinóico, você pode estar utilizando ele como um pile, deixando 8 horas na sua cliente. Você aplica nela e você pede para ela que daqui a 8 horas ela tirar o ácido, né, com bastante água abundante, e depois ela pode estar aplicando um creme hidratante da preferência dela. E o ácido mandélico, tá, para ele chegar a nível de derme, ele precisa ser 20% com pH de 2 a 3%. Então, é essa formulação que você vai utilizar para ele chegar a nível de epiderme e de derme, o ácido mandélico. Vai aplicar na sua cliente esse ácido, 20% de 2 a 3, pH de 2 a 3. Você vai deixar agir no rosto da sua cliente de 4 a 5 minutos, conforme ela for se acostumando, você vai prolongando esse tempo. Primeira vez que ela faz o ácido, deixa agir de 3 a 4 minutos e depois você vai prolongando o tempo que vai ficar no rosto da sua cliente. Então, no mínimo que você vai fazer são 4 sessões. No intervalo de 7 a 20 dias. Então você vai analisar a pele dela, se não ficou muito irritada, se não está muito fininha, pede ela para voltar com 7 dias, você vai olhar, se der para fazer novamente a aplicação, você vai fazer. Depois, se você vê que está escamando essa pele, está soltando, né, uma pele fazendo uma escamação, você pede ela para voltar com 20 dias para você continuar fazendo esse tratamento de clareamento, tanto no rosto como na mão,
onde tiver hipercromias, você pode estar trabalhando e utilizando. Para potencializar o resultado do ácido mandélico, é com ácido hialurônico, que ele vai ajudar, como eu já falei, ele não tem efeito esfoliante, então ele é utilizado como cosmético, sim, né? Aplicação tópicas, né? Que as pessoas utilizam, home care. Mas pra gente, dentro da clínica, do nosso espaço, para você ter um resultado satisfatório com o ácido hialurônico, é com a intradermoterapia, é aplicando na derme, que ele vai conseguir fazer esse clareamento, ele vai ajudar a clarear bem mais rápido essa pele. O ácido retinóico, você pode estar utilizando ele como um pile, deixando 8 horas na sua cliente. Você aplica nela e você pede para ela que daqui a 8 horas ela tirar o ácido, né, com bastante água abundante, e depois ela pode estar aplicando um creme hidratante da preferência dela. E o ácido mandélico, tá, para ele chegar a nível de derme, ele precisa ser 20% com pH de 2 a 3%. Então, é essa formulação que você vai utilizar para ele chegar a nível de epiderme e de derme, o ácido mandélico. Vai aplicar na sua cliente esse ácido, 20% de 2 a 3, pH de 2 a 3. Você vai deixar agir no rosto da sua cliente de 4 a 5 minutos, conforme ela for se acostumando, você vai prolongando esse tempo. Primeira vez que ela faz o ácido, deixa agir de 3 a 4 minutos e depois você vai prolongando o tempo que vai ficar no rosto da sua cliente. Então, no mínimo que você vai fazer são 4 sessões. No intervalo de 7 a 20 dias. Então você vai analisar a pele dela, se não ficou muito irritada, se não está muito fininha, pede ela para voltar com 7 dias, você vai olhar, se der para fazer novamente a aplicação, você vai fazer. Depois, se você vê que está escamando essa pele, se está soltando, né, uma pele fazendo uma escamação, você pede ela para voltar com 20 dias para você continuar fazendo esse tratamento de clareamento, tanto no rosto como na mão, onde tiver hipercromias, você pode estar trabalhando e utilizando. Para potencializar o resultado do ácido mandélico, é com ácido hialurônico, que ele vai ajudar, como eu já falei, ele não tem efeito esfoliante, então ele é utilizado como cosmético, sim, né, aplicação tópicas, né, que as pessoas utilizam, home care. Mas pra gente, dentro da clínica, do nosso espaço, para você ter um resultado satisfatório com o ácido hialurônico, é com a intradermoterapia, é aplicando na derme, que ele vai conseguir fazer esse clareamento, ele vai ajudar a clarear bem mais rápido essa pele. Agora eu vou explicar sobre as manchas, tá? Então vamos começar sobre as manchas sérias. Então, como eu expliquei o risácido, as manchas também, elas têm um nível de profundidade, tá? Tanto a mancha sênior, como melanose, como esférides, como lentigo, como melasma. Então elas não estão só depositadas na epiderme, elas estão a nível de derme. Então por que cometemos vários erros no início que a gente está iniciando a estética? Então você acha que o melasma, ele só é a melanina depositada na epiderme. É uma hipercromia que está a nível de epiderme, onde você vai conseguir apenas com ácido resolver esse problema. E você não vai conseguir. Eu vou utilizar uma dermabrasão, que é um fio de diamante, e vou fazer uma aplicação tópica de um ácido, que eu não sei como é que ele age, e vai resolver o meu problema. Não, não vai. Então, a primeira coisa, como eu já ensinei, é você saber o nível de penetração do ácido e você saber também a profundidade
das manchas, dessa hipercromias. Então você tem que saber. Então não tem como falar que elas são só depósito de melanina na epiderme, não tem como. Elas estão a nível de derme. Então eu vou trabalhar com ácido que vai trabalhar, vai fazer a esfoliação dessa epiderme e vai trabalhar a derme também, tá? Onde ele vai parar essa disfunção desse melanócito que está ali fabricando muita melanina. Então o ácido específico, ele vai lá e vai parar essa síntese de melanina que está sendo fabricada na derme e está sendo depositado na epiderme. Tá? O ácido mandélico é um ácido específico para isso, ele vai fazer isso, tá? Ele vai ajudar. Então eu sabendo disso, que todas as manchas, elas têm uma profundidade, então eu já vou saber como tratar ela. Poxa, então a hipercromia que está na minha cliente, na mão da minha cliente, ela não é só o depósito da melanina, mas ela tem uma disfunção lá dentro, lá na derme, e você vai trabalhar isso. Tem que saber que as manchas, hipercromias, é uma doença crônica. Ela não tem cura, ela tem controle. Como é que você vai controlar essas manchas, essas hipercromias? Você vai controlar através da aplicação dos ácidos. Então, ácidos com níveis de profundidade, como são as manchas. As manchas, ela tem o depósito da melanina na epiderme e ela está sendo fabricada bem profundamente. Então, quando você pega um ácido que consegue não só fazer esfoliação da epiderme, mas penetrar a derme, você está controlando a síntese de melanina. Então você vai controlar essas manchas. Então você vai conseguir clarear essas manchas, tá? E eventualmente você vai parar, vai ajudar, né, esse melanoma, esse melanócito, parar de fabricar tanta melanina. Então ele vai parar de fabricar. E junto com esse procedimento, você vai indicar fotoprotetor solar para sua cliente, para ela estar utilizando diariamente, durante o dia todo, de 2 em 2 horas, para ela manter o rosto dela bonito e claro. E você vai explicar à sua cliente que esse processo é vagaroso. Então ela vai ter que ter paciência, ela vai ter que estar junto com você, ela vai ter que estar na sua clínica, no seu espaço, mais ou menos de 2 a 3 meses. Mas você vai conseguir dar o resultado tão desejado que ela espera. E agora, eu recomendo a você, se você quer ter um resultado melhor, resultado que vai ser um pouco mais imediato, é com a intradermoterapia. Porque você aplicando ácidos com funções clareadora, inibidora da síntese da melanina, você rapidamente vai dar esse resultado para a sua cliente. Ela não vai precisar ficar de 2 a 3 meses na sua cabine. Ela vai encurtar esse tempo e você vai conseguir dar o resultado que ela tanto quer. Costumo utilizar a intradermoterapia junto com ácido cógico, ácido tranexâmico, com a vitamina C e o sulfato de magnésio. Então eu faço essa misturinha, essa mescla, e depois que eu faço esse procedimento que eu ensinei a vocês, que é a esfoliação com ácido, eu aplico, eu faço a minha intradermo no local da mancha, que é onde está surgindo, né, onde tem essa disfunção. E eu vou lá e aplico, e eu faço a intradermoterapia para ajudar rapidamente o clareamento dessa mancha, essa pele que está hiperpigmentada. Vou dar a minha recomendação para você. É o que eu utilizo e que eu sinto segura de estar fazendo aqui na minha cabine e na minha clínica. Eu trabalho muito com o ácido mandélico, tá? A 20%, com pH 3%. Então, ele me ajuda muito, dá o resultado para as minhas clientes que ela tanto espera.
Eu agradeço por você ter ficado comigo até o final. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários. Se você ainda continua com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de estar fazendo o vídeo, ou de repente só sobre aquele assunto que você tem, que ainda não conseguiu sanar as suas dúvidas. Muito obrigado, um beijo e até o próximo vídeo.